5 horas e 53 minutos. Deputada, boa noite. Obrigado pela sua presença no feriado aqui conosco no Estúdio Livre. Boa noite, Igor. Boa noite a todos os telespectadores da Band, aos telespectadores da nossa rádio também, da Rádio Band. É um prazer estar aqui com vocês, ainda mais em um dia tão especial, dia de comemoração dos trabalhadores, né? Talvez uma data propícia, né? Em meio a tantas discussões acerca, como você disse agora há pouco, dos direitos dos trabalhadores. Então, quero felicitar todos os trabalhadores que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui com vocês nesse feriadão. Deputada, no último feriado, a senhora não estava aqui e borbulharam diversas notícias com relação ao seu nome na Operação Lava Jato. A senhora voltou, deu uma declaração, desmentiu esses boatos. Eu gostaria que, ao vivo, para todo o Estado, a senhora esclarecesse o que aconteceu. Seu nome está ou não está na Lava Jato e o que é a empresa, o que é esse caso? Conta pra gente. Igor, na verdade, eu fiquei tão surpresa quanto todo mundo com aquela notícia, né? Até porque, imagina só, uma parlamentar com 2 anos de atuação já está na lista da Lava Jato, acho que seria muito constrangedor, né? Já é para todos, imagine só com 2 anos de mandato e atuação. Então, na verdade, o que foi feito, aconteceu uma confusão, na verdade, do próprio site que vinculou em primeira mão a notícia, que foi o Media News, né? O repórter, quando entrou em contato, e muito atencioso até o repórter, para ouvir o meu lado, ele acabou me induzindo ao erro. Eu não sabia que a operação que havia prendido o Lúcio Funaro, e foi justamente por isso que eles diziam que o nome estava citado na Lava Jato, uma operação que prendeu o empresário que havia feito negócios que uma empresa na qual eu figuro como um dos sócios, eu, meus irmãos e minha mãe. E depois a gente descobriu que a operação não era Lava Jato. Então, eu estou fazendo um pedido a todos os sites que vincularam a matéria de direito de resposta, e caso eu não obtenha êxito, né, vamos dizer assim, sem acionar a justiça, eu vou ter que recorrer à justiça, porque foi um dano que maculou a minha imagem de uma forma muito forte, né? Eu que uso as redes sociais constantemente, eu fui, assim, vítima de vários comentários pejorativos, várias ofensas, etc., por causa de uma matéria que, com todo respeito também ao repórter, lógico, mas de forma irresponsável foi vincular meu nome com a Operação Lava Jato. Inclusive, teve site que me citou como a 13ª a ser citada na Lava Jato, como se eu tivesse recebido algum benefício da Odebrecht ou qualquer outra coisa. Então, isso me causou um dano e eu vou recorrer à justiça se for necessário, mas eu espero que os sites atendam ao pedido de direito de resposta, que vem justamente dizendo que eu nunca fui citada na Operação Lava Jato, e nem a operação que prendeu o Lúcio Funaro se chama Lava Jato ou tem relação com a Lava Jato. De onde que surgiu isso, essa ligação, então, deputada, do Funaro com a empresa que a senhora é sócia, com Lava Jato? A senhora fez essa investigação para saber de onde saiu isso, de onde surgiu isso, de onde nasceu isso? Ah, claro, sim. Eu cheguei a ligar para o meu pai para perguntar para ele, até porque ele responde através de procuração, que é procuração pública. Algumas pessoas até me questionaram, mas se é laranja do seu pai? Eu falei, não, laranja não tem procuração. Laranja, ele omite quem é que faz as suas transações ou quem é o verdadeiro proprietário. E nós sempre tivemos uma procuração na qual meu pai responde administrativamente pela empresa. E ele me disse que havia feito negócios com a empresa de Lúcio Funaro com relação à aquisição de um imóvel. Então, é isso que figurou ali, na verdade, porque houve um repasse de dinheiro de Lúcio Funaro para a Piran Factoring e a Piran repassou para a Floresta Viva. E aí eu liguei, tomei a liberdade, liguei para o Juninho Piran, que é filho do Valdir, e pedi a ele o que poderia ser esses 300 mil e etc. E aí ele me explicou que realmente o Lúcio Funaro tinha uma dívida com a empresa Floresta Viva, que adquiriu um imóvel, e que o Piran, a única coisa que fez foi pegar um bem dele e não concedeu um empréstimo, ele vinculou isso a um bem, eles adquiriram um bem e depois fizeram um repasse desse recurso à Floresta Viva, e me disse que eles já tinham dado todos esses esclarecimentos ao Ministério Público Federal, que inclusive o próprio Valdir Piran foi chamado ao Ministério Público Federal para responder sobre isso, e eu acredito até que é por isso que eu nunca fui chamada, nem eu, nem meus irmãos, e nem meu pai, para falar sobre o caso. Acho que o Ministério Público ficou contente, vamos dizer assim, com a explicação do Valdir, que segundo ele tinha documentos e tudo mais, e nem sequer nos convidou para ir até lá. Então eu achei muito estranha a vinculação. Agora, ser vinculada a Lava Jato, talvez, porque o Lúcio Funaro tinha um vínculo intrínseco com o Eduardo Cunha, que também foi citado na Lava Jato, talvez possa ter havido uma confusão. Mas na hora eu fui pega de surpresa, tanto é que eu dei uma declaração dizendo que eu não tinha sido citado na Lava Jato, sendo que a operação não era Lava Jato.
Então, assim, acabou me induzindo ao erro também, induzindo até o próprio advogado, que demorou um certo tempo depois para reconhecer que a operação não era Lava Jato, e aí ficou essa pecha de Janaína tá na Lava Jato, tá na Lava Jato. Então, sem dúvida nenhuma, causou um transtorno e um prejuízo para a sua imagem, a senhora imagina esse tipo de claro ação? Que causa prejuízo, porque eu estou ali dentro da Assembleia e eu sou muito combatente, então eu até tento, às vezes eu brinco lá em casa, que eu saio de casa e falo, hoje eu não vou entrar em nenhum debate, hoje eu não vou participar de uma confusão, mas não adianta, é uma coisa assim que é minha, eu gosto de expressar a minha opinião lá dentro do Legislativo, principalmente de pontuar quando eu vejo que tem alguma coisa que talvez não seja aquilo que o povo anseia, etc., só para marcar posição mesmo, talvez isso não me traga benefício algum, mas eu acho que nos tempos de hoje, o político ele tem que dar uma satisfação pro eleitorado. Daqui a pouco, no futuro, nós vamos responder pelos nossos atos agora, no presente. Então, muitas vezes eu entro lá para um debate para deixar claro depois no futuro que eu era contra, ou que eu era a favor, ou qual que era meu posicionamento. Né? Nós vamos ser avaliados constantemente, principalmente em período eleitoral. Então, eu acabo entrando no debate lá dentro e óbvio que quando aparece uma coisa dessa, mas você não é boa, não fala de todo mundo e tal, e agora de você. Então, sem dúvida nenhuma, aí veio um ataque pesado nas redes sociais, etc. E também nos sites aqui de Mato Grosso. E aí demorou mais ou menos uma semana, a gente descobriu que nem era a operação, não deu nenhuma semana, e até agora ninguém fez essa correção. Né? Então, acho que é importante ser feita, até porque quando vem uma notícia como essa, a gente sempre responde prontamente, atende, retorna. Então, eu acho que também seria legal da imprensa também fazer essa correção, e não acho que o prejuízo é todo reparável com uma correção só de uma matéria. Por isso que muitos me disseram, Janaína, mas a gente vai colocar lá embaixo uma nota. Poxa, eu não quero uma nota lá embaixo, eu quero matéria de capa, igual deu que eu estava na Lava Jato. Contra esses sites que não... Não, eu pedi o direito de resposta, extraoficialmente, né? Então, eu fiz o pedido e eu espero que o site atenda, mas tem um prazo para isso, então eles estão dentro do prazo ainda. Agora, se não atender, aí, sem dúvida, tem que buscar justiça até para que, vamos dizer assim, injustiças como essa não sejam cometidas novamente, porque é muito ruim você ter a sua imagem assim maculada, num caso como esse, e não foi pouco, foi assim, todas as capas dos sites, etc e tal, e aí depois fazer uma correção numa nota lá embaixo, a pessoa não vai abrir a matéria de novo para ler a notinha lá embaixo da sua defesa. Então, acho que seria importante eles fazerem essa correção. Para mim é importante, politicamente é importante. Deputada, a senhora tem tentado na Assembleia, quem acompanha o seu mandato, buscar uma maneira diferente de fazer política, talvez daquela que teu pai tenha feito. Ainda mais agora com as confissões que ele tem feito. Esse tipo de notícia, o exemplo da Lava Jato, outros exemplos, de certa forma incomoda do ponto de vista pessoal? Como é que isso é tratado internamente? A senhora pode falar sobre isso? Não, claro. Eu sempre falo, né, sobre essas coisas. Não é uma coisa... Eu acho assim, Igor, se as pessoas se preocupam... A senhora tem medo de mais surpresas, por exemplo? Não tenho. Eu acho assim, essas coisas... Todos nós que somos sujeitos públicos, nós estamos sujeitos a isso, né? Não é só com relação ao parlamentar, mas até eu tenho tentado tomar um certo cuidado depois de tudo que aconteceu, pediu o afastamento de todas as sociedades que eu estou e tal, e etc. Mas isso foi antes do mandato de deputado estadual. Vamos dizer assim, esse negócio entre Viscaia e Floresta Viva e tudo. Então, Floresta Viva é a empresa que a senhora é sócia. Na empresa do qual eu sou sócia. Correto. Então, isso foi até antes do mandato. Então, assim, é difícil você poder se blindar de tudo. Então, tem que estar ciente, quando você entra para a vida pública, você entra para ser vidraça. Então, obviamente, que você está mais exposto, e eu acredito que algumas coisas você tem que responder. Agora, outras coisas, quando se tratam da sua vida pessoal e tudo assim, já acho que não. Mas um caso como esse, né, que foi um negócio e etc., de empresa para com empresa, e ainda mais ligado, pessoas ligadas a algumas operações que estão acontecendo pela Polícia Federal, eu achei importante uma resposta, para que não houvesse confusão. Não achar que agora, como parlamentar, eu fiz uso das minhas atribuições para obter qualquer tipo de vantagem ou etc. Ao contrário, eu me afastei completamente depois que eu fui eleita, de tudo quanto é negócio particular que eu pudesse participar. Alguns eu nunca participei mesmo, mas outros eu participava, nem que fosse indiretamente, mas procurei me afastar de tudo, porque a política, ela demanda muita atenção, ela demanda muita dedicação. Não tem como você cuidar de tudo. Se eu quiser cuidar de tudo, eu vou acabar ficando louca. Então, óbvio que internamente existe sim uma vontade, um anseio meu em tentar mostrar para a população que eu sei que a política mudou, e eu vejo que tudo que meu pai passou, e muita coisa eu sempre falo, tem algumas coisas que talvez eu nem o
atinja com relação à atuação parlamentar e etc e tal, mas aquilo que eu não concordo, ou que eu vejo que de fato não cabe mais nos tempos atuais, isso eu tento me distanciar. Então, óbvio que uma notícia como essa não é boa, né, nem internamente, nem externamente, de ponto de vista nenhum. Deputada, nos depoimentos que o seu pai tem concedido à Justiça, ele tem citado nomes, tem revelado os esquemas que aconteciam na Assembleia. Isso está nos sites do senso comum, inclusive citando parlamentares que continuam no mandato. Como é que está esse relacionamento lá dentro da Assembleia pós-depoimento do ex-deputado Riva? E eu pergunto o seguinte, a senhora tem notícia se isso continua lá na Assembleia? Na verdade, hoje o clima, com relação a mim, o clima é normal, nada mudou. Até porque eu me sentiria extremamente ofendida se tivesse mudado, porque desde quando entrei na Assembleia, eu tentei mostrar, não só para os meus colegas, mas para a sociedade, de que eu era uma pessoa que tinha minha personalidade, que tinha minhas vontades, que tinha meus anseios, e que era totalmente diferente do meu pai, cada um com seu CPF, cada um com seu RG, cada um com a sua identidade. Então, eu sempre tentei colocar isso muito claro. E eu acredito que os colegas tenham compreendido isso, tanto é que nenhum deles me procurou para tratar sobre o assunto. Ao contrário, eu, logo depois que saiu as manchetes e tudo, eu disse a todos eles, falei, olha, eu não vou me meter nessa briga. Falei assim, então, porque alguns estavam receosos quando eles iam fazer seus pronunciamentos na tribuna, se haveria alguma resposta minha, algum contra-ataque. Eu falei, essa briga não é minha, eu acho que eu não sou parte disso tudo, então eu prefiro não participar. Óbvio que eu não vou permitir jamais que alguém ofenda a honra do meu pai ou da minha família, alguma coisa nesse sentido. Mas com relação a essas denúncias e essa briga jurídica que todos ali estão vivendo, esses conflitos jurídicos, eu não vou participar, nem vou meter a colher naquilo ali. Eu acho que é um problema que eles têm que resolver e meu pai tem que resolver junto com a Justiça. Eu não tenho notícias de que isso ainda ocorra na Assembleia. Eu acho que os tempos realmente são outros, as pessoas já viram que existem as consequências depois. Então, todo mundo hoje, a mesa diretora como um todo, é muito mais zelosa. Eu tenho percebido isso desde já o início do mandato do deputado Guilherme, porque em meio a tudo que aconteceu, de fato tem que se ser mais zelosa. Agora, óbvio que a Assembleia também continua a ter alguns problemas, etc., principalmente com relação à transparência, e isso a gente vem tentando ali, eu, o deputado Zeca Viana, alguns outros colegas, pontuar para a Assembleia que é interessante que isso mude, principalmente vendo os reflexos de tudo que aconteceu logo depois que meu pai deixou a Assembleia Legislativa. Então, quer dizer, tem coisas que não comportam mais, né? Na verdade, nunca comportaram, mas era uma cultura política que era praticada e todo mundo sabia. Então, isso hoje tem que ser mudado, e eu acho que a Assembleia se compreendeu a mensagem. Aqueles que não compreenderam, acredito que num futuro muito próximo vão compreender. Deputado, nos comentários referentes a essa matéria da Lava Jato, muitas pessoas estavam acusando a senhora de sempre ter sabido que o seu pai era corrupto. A maioria dos comentários era nesse aspecto. Agora, com a confissão dele, a minha pergunta é a seguinte: em qual momento dentro de casa ou para a família ele fez esta confissão, e qual foi a reação da senhora a tomar esse tipo de conhecimento, essa notícia? Na verdade, meu pai nunca fez essa confissão dentro de casa. Isso, assim, não teve uma data específica para acontecer. Como eu disse agora há pouco, não acredito que só eu, como filha, né, mas a maioria das pessoas começaram a ver que muitas coisas erradas aconteciam dentro do Estado. Isso não só com relação à Assembleia, com relação ao governo do Estado também, né? Então, como eu disse agora há pouco, eram práticas que até então eram consideradas normais na política. E as pessoas achavam que isso nunca teria, vamos dizer assim, uma resposta jurídica, né? A política está mudando. Eu vivo dizendo isso para as pessoas antes. O judiciário tinha medo dos políticos, tanto é que o foro privilegiado foi criado justamente para isso, para proteger os juristas e não políticos, e hoje esse jogo virou. Isso mudou, né? Então, meu pai não teve uma data que ele falou sobre isso especificamente, mas óbvio que depois de um certo tempo, não só de isolamento, mas principalmente quando ele voltou para casa, que eu acho que ele sentiu a falta também familiar, a falta que a família fazia, e viu que muitas das coisas que ele fez para beneficiar outros, para ajudar os outros, que essas pessoas não tinham reconhecimento nenhum. Quando você está bem, tem um monte de gente que está em volta de você. Isso é em todas as áreas, não é
só na vida pública, não. Quando a pessoa está bem, quando ela está no momento financeiro, quando ela está no momento social, que ela está bem, ela está cheia de pessoas ao seu redor. Mas quando você se vê em dificuldade, poucos são os que restam perto de você. E eu acho que esse foi um dos maiores motivos. E também acho que um peso também na consciência, um balanço que ele deve ter feito na consciência dele, de que era o momento de dividir essa culpa, que não era só dele. Então ele teve todo o nosso apoio, mas não teve assim uma data, sabe? Não teve um momento específico. Mas era uma coisa que a gente já aguardava e que a minha família constantemente pedia a ele também, né? Não carregue isso sozinho. É muito pesado para se carregar sozinho e tal, e chegou a hora, eu acho, de você falar a verdade. Então isso teve muito da família com relação a ele, mas é um assunto que ele ainda tem dificuldade em tratar no âmbito pessoal. E talvez até evite, para que não haja, assim, vamos dizer, que a família também não passe por mais desgaste emocional e etc. do que já passou até agora. Ele se sente culpado? Me perguntou a pergunta, deputada, da senhora está, de certa forma, pagando pelo que ele fez? Porque é isso que acontece na prática, né? Tem um ditado que fala que o filho de José não é José. De certa forma, ele se sente culpado ou já demonstrou isso? Na verdade, a senhora está recebendo esse legado negativo? Na verdade, ele compartilha uma solidariedade com relação a mim muito forte, né? Óbvio que ele não gosta de me ver tendo que responder várias coisas do qual eu não fiz parte, não participei, e constantemente a gente tem conversas nesse sentido, né? Até porque as próprias confissões que ele vem fazendo e etc., as pessoas querem satisfação minha, e eu não acho nem que eu deva e nem que eu tenha esse direito também, porque quando eu falo esse direito é porque quem tem que medir até onde ele pode ir ou quanto ele pode contribuir, isso é dele, e isso é porque ele que responde a todos os processos, ele que está aí com a vida dele comprometida caso não faça essa colaboração. Então eu não sinto que eu tenho o direito de exigir nada dele, até porque o preço que a gente paga, vamos dizer assim, que a família paga, é um preço, na verdade, que qualquer um pagaria, vamos dizer assim, quando você se ama o ente da sua família. Eu não culpo por isso, pelo que eu passo, ou pelo que os meus irmãos passam, pelas manchetes negativas, eu não culpo por isso, ao contrário, eu responsabilizo, por exemplo, pelo meu primeiro mandato, que eu tenho certeza que se não fosse meu pai, eu falo isso constantemente, uma menina jovem da minha idade, eu jamais chegaria à Assembleia Legislativa tão forte como cheguei, com 48.171 votos. Então, como é que vai ser agora sem ele, então, sem essa força política? Agora, eu acho que é o momento de eu colher os frutos do meu trabalho. Como eu tentei desde o início fazer essa desvinculação, não é porque eu não queria o legado político do meu pai. Óbvio que o legado político do meu pai é muito importante e muitos deles ainda continuam comigo. Agora, algumas pessoas que sempre se beneficiaram com a Assembleia Legislativa, viviam de benefícios, etc., esses eu não tenho mais. Eram muitos deputados, a senhora tem, sabe? Eram muitos, sim, eram muitos vereadores, eram muitos prefeitos, e como eu te disse agora há pouco, até um certo ponto era importante caminhar junto e etc. Agora tem coisas que eu não quero e não consigo manter. Então, assim, não vou manter, sabe? Eu não vou compactuar com esse tipo de coisa. Eu acho que a política, ela tem que ser conceitual, tem que ser pela atuação do parlamentar, as pessoas têm que avaliar isso. E isso é uma coisa positiva, porque mesmo em meio a todo esse tiroteio, né, assim, da mídia e com relação à oposição também, que eu sou e faço parte, então tem a divergência entre os colegas, isso é completamente normal. Nas pesquisas que a gente teve acesso até agora na Assembleia, em todas eu figuro lá entre os 3 primeiros. Então acho isso legal, né? Porque mesmo com essa dificuldade que eu tenho, muitas vezes eu dou 10 passos para frente e volto 20, entendeu? Para tentar mostrar um posicionamento meu, um projeto que é legal, isso e aquilo. Mas faz parte, né? Eu acho que como eu tive o bônus, que sem dúvida nenhuma foi a minha votação expressiva, eu também carrego o ônus, isso é natural. Deputada, recentemente o deputado Zeca Viana deu uma declaração com relação à votação da CPI das obras da Copa, que os parlamentares estariam recebendo recursos. Depois ele retificou dizendo que eram funcionários da Assembleia, recebendo dinheiro para poder mudar o relatório da CPI da Copa. A senhora tem informações sobre isso? A senhora que é colega de oposição do deputado Zeca Viana, o que ele disse tem fundamento? Teve o bereré para deputado para poder votar o relatório? Isso é uma coisa que eu e o deputado Zeca, nós não temos certeza se houve esse dinheiro para pago a algum parlamentar. A gente não tem certeza disso. O que nós temos lá é uma denúncia, né, anônima, de que há um servidor, existe um servidor, era aliás um servidor, que participou da CPI das obras da Copa, que teria recebido um mensal
de um parlamentar, e aí isso sim as pessoas têm o comprovante de depósito, não seria de depósito, mas de movimentação financeira, vamos dizer assim, correto, mensal, que essa pessoa teria recebido, e aí existe uma suspeita com relação ao parlamentar. Agora, eu disse ao deputado Zeca Viana várias vezes, eu acho que esse é um assunto que nós temos que encaminhar à justiça, todas as provas que ele tem, etc., mas ter muita cautela também, porque de repente o alvo que ele está mirando não é o alvo certo, não é o correto. De repente, o deputado, por exemplo, a informação que eu tenho é que sequer faz parte da comissão que investigou e fez parte da CPI das obras da Copa. Então, é uma coisa que tem que ter muito cuidado, porque disseram que foram trocadas folhas, e que essas folhas seriam justamente as folhas que viabilizariam a retomada das obras por este consórcio que aí está. Então, eu acho que a materialidade do que o Zeca tem é muito grande já, e que a gente tem que encaminhar isso ao Ministério Público e, óbvio, também ficar vigilante e ver se isso vai ter continuidade. Mas que é muito suspeito e, sem dúvida nenhuma, acho que no calor da emoção lá, ele também, com algumas informações truncadas, ele responsabilizou o deputado da CPI da Copa, mas não era nenhum deputado que fez parte da CPI da Copa. Não membro titular. Não correto. Sei se... O que te incomoda mais, deputada, hoje no relacionamento com seus colegas? O que mais te incomoda lá dentro da Assembleia com relação aos seus colegas, à mesa diretora? Tem diferença já da postura do deputado Guilherme Maluf enquanto presidente para o deputado Botelho? Quais são essas diferenças? Tem. O deputado Botelho, na minha opinião, ele é mais, vamos dizer assim, mais pulso firme. O Botelho tem um perfil de liderança maior. Isso é uma coisa que ficou bem evidente já antes mesmo do Botelho assumir a mesa diretora. O poder de articulação do Botelho é muito maior, né? Ele consegue reunir ali os parlamentares sempre que chama, os assuntos são sempre pontuais, assim, não tem... E até assim, uma defesa do parlamento que o Botelho adotou também, que é muito grande, né? Você pode ver que o Botelho chama a responsabilidade para si, na maioria dos assuntos polêmicos que envolvem a Assembleia, e tenta resolver por ele mesmo. Então, ele tem um perfil de líder, na minha opinião, maior do que tinha o deputado Guilherme, né? E é o perfil, acho que é do perfil mesmo do Botelho com relação ao perfil do Guilherme. E dentro da Assembleia, com relação aos colegas, o que eu considero mais difícil sem dúvida nenhuma, os debates, assim, que eu acho que é mais difícil, porque eles pesam para mim, é uma coisa que às vezes eu saio da Assembleia, parece que passa um caminhão em cima de mim, sabe, porque é difícil você entrar num debate desse, é tenso na hora, parece assim, às vezes quando as pessoas estão assistindo até falam, nossa, mas que besteira, eles estarem discutindo por tal assunto, nesse nível, né, dando essa ênfase e tal, mas é uma coisa de momento mesmo, ali a discussão fica acalorada mesmo, o exemplo foi que você acabou de dar aqui com relação ao Zeca, quando ele falava da questão das obras da Copa. Tem muita coisa, às vezes, que você quer dizer e você não pode dizer. Você quer falar, mas você não pode falar. Não é só por cuidado com um determinado colega, mas é um zelo que você tem com o parlamento. Porque ali, muitas vezes, quando você leva o nome de um para a lama, você não está levando só o nome de determinado colega, você está levando o nome da instituição também. Então, tem que ter esse cuidado na hora do debate. Eu acho que é o momento mais difícil, né? Eu já tive debates lá horrorosos. E um pouquinho também, às vezes, a demagogia que eu vejo, algumas pessoas que fizeram parte da gestão passada, de governo passado, que hoje fazem ataques à gestão passada, pessoas que se beneficiaram e hoje falam mal. Então, isso me incomoda também um pouquinho. Seria oportunismo? Acho que sim, um pouco de oportunismo. De quem, deputada? Na verdade, eu acho que... eu não posso falar assim, não sei se seria a palavra ideal, seria oportunismo. Não sei se essas pessoas querem receber algo em troca por esse posicionamento delas. Não tenho certeza disso. Mas eu vivo dando exemplos lá, como aconteceu, por exemplo, na última sessão. Eu fiquei extremamente chateada com o posicionamento do deputado Gilmar, que assinou lá uma emenda aditiva com relação à CPI das obras da Copa, que era justamente para sanar essa questão da dúvida sobre a alteração das páginas e tudo. Ele assinou a emenda, isso assim, na minha opinião, para jogar para a plateia, não, eu estou fazendo a emenda aqui e tal, para referendar, e dentro da CCJ ele votou contra a própria emenda. Então tem umas questões assim que acontecem. O Leonardo, o deputado doutor Leonardo, pessoa também que eu tenho maior carinho e estima pelo Leonardo, o Leonardo, como suplente da CCJ, ele simplesmente deu um parecer julgando mérito. Eu falei, gente, mas isso aqui é CCJ, julgar legalidade. Então, assim, você vê algumas coisinhas, assim, que são práticas, que continuam a acontecer, que não poderiam mais acontecer lá dentro do parlamento. As coisas tinham que ser mais transparentes para as pessoas entenderem. Então, aí depois eu fiz algumas perguntas para os dois, justamente para pontuar isso.
né? Que eu acho que o discurso, muitas vezes aquilo que é falado fica só no discurso e não na prática. Isso incomoda muito. Deputada, a senhora é do PMDB, o partido que está tocando essa questão da reforma previdenciária e reforma trabalhista. E a senhora é contra, já se posicionou a respeito. Como a senhora pode discutir isso internamente dentro do partido para poder evitar essa reforma, pelo menos agora, ou que seja discutida ao menos? Na verdade, eu não sou contra, né, a reforma. Eu sempre falo isso, não, a reforma ela tem que acontecer. A gente sabe que o país, do jeito que está, do jeito que caminham as coisas, fica insustentável, fica um futuro incerto, né, para a nossa população. Não é isso que a gente quer, óbvio, não é. Agora, o que eu indago sempre é que talvez o PMDB tenha sido um pouco omisso, e até porque não dizer tenha faltado coragem para tomar algumas atitudes mais austeras com relação às reformas, né? Por exemplo, o presidente, na sua reforma, ele se preocupa muito mais com a massa, vamos dizer assim, do que com aqueles poucos privilegiados. Isso é uma coisa que eu falo constantemente. Então, assim, não adianta você achar que isso acontece pouquíssimo, como eu vi o caso, por exemplo, do Ciro Gomes dando uma entrevista de que abrir mão da sua aposentadoria, que poderia ter acontecido aos 40 anos, por aí, etc., porque não concordava com isso, achava que não era moral e etc. e tal, mas a maioria não faz. Essas aposentadorias vitalícias, por exemplo, isso é uma falta de respeito com o pequeno que contribui e que eu até vi um comentário, se não me engano foi do Simão, que ele dizia bem assim que a Previdência do Temer vai ser igual a Baleia Azul. É um desafio de 49 anos e para ver se você termina com vida para se aposentar. Então, é isso que eu vivo indagando. Eu falo assim, será que não faltou mais coragem para mexer com quem de fato deveria mexer? Mexer com as VIs, com os auxílios, que não são poucos, não só para parlamentares. A gente está falando aqui também para juízes, promotores, procuradores, senadores, políticos como um todo. Então, será que não seria a hora de mexer nisso tudo? Essas aposentadorias vitalícias, por exemplo, que muitas vezes a pessoa está divorciada, ela casa novamente para não abrir mão da sua aposentadoria. Ela está lá no seu leito de morte e ela casa, muitas vezes até no hospital, para que a pessoa, ou para o cônjuge, ou para que aquele conhecido, ele tenha o direito de ficar recebendo a sua pensão vitalícia. Pô, o país não comporta mais isso. Eu acho que tinha que ter começado por aí, antes de chegar nesses pequenos, que na minha opinião não é o grande problema do Brasil. Eu acho que o problema do Brasil é muito maior. O Papa Francisco foi muito sábio quando ele disse: os pequenos não podem pagar pela corrupção e pelas mazelas dos grandes. Então acho que tinha que começar de cima para baixo e não de baixo para cima, como foi feito. Agora são 18 horas e 19 minutos. Eu vou encerrar aqui com a parte da TV e eu quero convidar a deputada a continuar comigo aqui na parte da rádio, que a gente tem perguntas ainda dos nossos ouvintes que já estão mandando aqui pelo nosso WhatsApp, e essas serão feitas depois do nosso intervalo. Você pode continuar me acompanhando pelo bandfmcuiabá.com.br e também pela Rádio Cidade Verde FM 92.3, além da Band FM 101.1. São 18 horas e 19 minutos. Eu encerro aqui pela TV Cidade Verde e volto daqui a pouco pela Rádio Band FM. Não saia daí.